Se você é um investidor de basicamente qualquer coisa exceto petróleo, hoje foi um dia horrível para você, coroando as últimas semanas que não foram nem um pouco boas. Basicamente tudo que existe caiu. Você teve o SP500 e vários outros índices americanos importantes caindo em torno de 3%. Ao longo do dia teve um ponto de SP500 inteiro, todas as ações estavam caindo e criptos tomaram uma porrada ainda maior e muita gente falando que dessa vez o Bitcoin morreu. Agora foi. Vamos abordar tudo isso e... Esses vídeos eu sempre tenho a sensação que eu só tô gravando o mesmo vídeo de novo e de novo e de novo. Eu adoro que nos comentários o pessoal já começou bolão de onde que o Rafael vai gravar o próximo vídeo. Estamos de volta em Curitiba, 36 graus negativos embaixo do sol. Fazer o quê? Mas, assim, isso aqui que a gente tá vendo teve aviso. Dia 12 de abril, então quase exatamente 2 meses atrás, a gente soltou um vídeo. Fed desliga a impressora, curvas de juros apita recessão. Em que a gente explicou, foi um vídeo de 40 minutos, consideravelmente pesado, em que a gente explicou toda a dinâmica monetária acontecendo no mundo e um pouco orçamentária, né, dos orçamentos dos países, e falou o que aconteceria nos próximos meses. Então, aqui estamos no ponto do chegou a conta do almoço grátis. O que nós estamos vendo nesse momento nos mercados é a consequência dos últimos 15 anos de política monetária americana e europeia. Ou se você quiser, a gente pode voltar até 1987, mas não é o aspecto desse vídeo, a gente voltar isso tudo. Eu queria quebrar esse vídeo em 2 pedaços, primeiro falando da queda de mercados em geral e depois falar da parte de cripto em específico, porque entendendo a parte de mercados em geral, você consegue entender melhor a de criptos e se ela faz sentido ou não, ou o que fazer com isso. Mas dando uma recapitulada para quem tá chegando no vídeo agora, ou para quem gosta daquela recapitulada, não quer vir voltar às vezes tudo mais, pra gente fazer um negócio todo centralizado. O que acontece? Depois da crise de 2008, que também foi uma bolha de crédito criada por bancos centrais, criada pelo Estado, o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano entraram numa política de juro zero, ou negativo no caso do Banco Central Europeu, e começaram com programas de criar dinheiro do nada para comprar títulos de dívida, no caso dos Estados Unidos, títulos de dívida do governo americano e títulos de hipotecas, e no caso europeu, títulos de dívida de governos dos países da Europa. Eles criavam dinheiro do nada para comprar esses títulos para tentar estimular o mercado a subir. Nenhum ponto muito se discutiu de corte de gastos, reformas de liberdade econômica, de facilitar investimento e tudo mais. Não, foi puramente do lado de vamos, na base do soco, tentar fazer isso aqui funcionar. Porque, é claro, o problema não é nós, o governo, ou os bancos centrais e tudo mais, o problema é o mercado. Então a gente precisa estimular ele, a culpa é dele, como se fosse esse o caso. E esses programas criaram toda uma expansão de base monetária ao longo desses anos. Se a gente pegar os últimos 15, 20 anos, você consegue ver no gráfico de cima aqui o balanço do Banco Central, é a expansão de dinheiro circulando na economia americana, isso aqui é a base deles, mas tudo vai seguir isso. E no gráfico de baixo aqui você consegue ver, aliás, eu vou fazer primeiro o Banco Central americano e agora o Banco Central europeu, a base monetária do euro expandindo loucamente. Essa política teve 2 consequências principais. Primeiro, bolhas nos mercados. Bolsas levitaram malucamente para todo lado. Isso foi, nos Estados Unidos, foi a dinâmica principal que guiou a bolsa desde 2008 até aqui, exceto em 2017, no corte de impostos do Donald Trump. E no caso da Europa, também causou boa parte da levitação ali. Você viu todo tipo de maluquice, todo tipo de boom imobiliário completamente sem sentido, várias coisas do tipo. E segundo, como os juros estavam em zero ou negativos e os bancos centrais estavam ativamente comprando a dívida desses governos, imprimindo dinheiro, o juro para esses governos ficou negligenciável, zero. E aí políticos fizeram o que políticos fazem. Eles olharam e falaram, pera, não tem nenhuma consequência para as minhas ações agora. Eu posso abrir qualquer déficit, eu posso fazer o que eu quiser, que o Banco Central vai imprimir dinheiro e comprar minha dívida. Dane-se. E todos os países entraram numa irresponsabilidade fiscal maluca. Vamos colocar aqui só na tela para você ver. Déficits do governo português, espanhol, francês e italiano.
Só Portugal conseguiu um superávit de 0,1% em um aninho ali. O resto, todos eles, uma farra sem precedentes. Ou vamos colocar aqui o déficit de governo americano. A farra completamente surreal. Por quê? Juro negligenciável. Então, reformas não foram feitas, gastos foram ampliados, votos foram comprados, populismos foram feitos, a dívida de todos esses países se expandiu fantasticamente, mas enquanto a bolsa estava subindo, tudo parece bem, estamos todos num gigantesco almoço grátis. Pois bem, aí veio 2018, você achou que era o Covid, 2018, quando o Banco Central americano começou a subir juros de novo, porque eles falaram, não, tá tudo bem, vamos subir juros de novo, vai dar tudo certo. E eles quase causaram uma crise. No fim de 2018, mercados americanos desabaram, mercados europeus tremeram também muito forte, e eles tiveram que voltar a cortar juros e voltar com programas de impressão de dinheiro, provando então que eles não conseguiam mais subir esses juros, porque os governos se endividaram fantasticamente, então qualquer alta de juros fazia com que a dívida deles ficasse muito arriscada, causa uma alta de juros dessa dívida, o que distorce bolsa, o que distorce todo tipo de coisa, causa um capote gigante, e o mercado se acostumou a viver desse crédito maluco criado por esses bancos centrais. Você deixa um open bar gigantesco, agora todo mundo tá bêbado. O que mais você esperava? Por quê? Sabe, como economista de escola austríaca, não que eu seja economista, eu não sou formado, eu não pago COFECOM, Corecon, aliás, então se eu falo que eu sou economista, eles me processam, mas como um estudante de economia de escola austríaca, você olha pra isso e pensa, mas assim, sinceramente, por que vocês se convenceram que o resultado disso seria outra coisa que não isso aqui? Mas tivemos essa situação. Aí, então, veio o Covid. E durante o Covid, o mundo fez um experimento em MMT, nessa teoria moderna monetária maluca de não existem consequências para imprimir dinheiro, basicamente. Claro, isso aqui é uma zoeira, né? Eles até dizem, não, mas esses até em certo nível importam, tudo mais, mas é uma teoria maluca e tudo mais que diz, vamos imprimir dinheiro malucamente e tudo mais. E você teve um monte de gente, você teve o Henrique Meirelles e o Lula falando de vamos imprimir dinheiro que não vai dar inflação. Você teve o governo americano falando, não vai dar nada. Você teve a Europa falando, não vai dar nada. Você está vendo agora que não deu nada de inflação, claro, você mal nota, né? Você quase consegue sentir o seu poder de compra evaporando. E saindo da crise, o que a gente tem? Inflação fora do controle na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e para todo lugar do mundo, basicamente. Em níveis diferentes, claro, o Brasil está com uma situação muito pior, países mais irresponsáveis como a Argentina estão numa situação ainda pior, mas todo mundo está mal. E agora bancos centrais estão num dilema. Eles estão numa situação que não há solução. Tem que subir juros para combater a inflação, mas se subir juros, você sobe o juro de toda a dívida soberana de todos esses países que foram irresponsáveis por mais de uma década e você capota o mercado. E com altas de juros que eles fizeram até agora, não conseguiu nem... O Banco Central está subindo juros, eles estão conseguindo, o Banco Central americano conseguiu bater 0,75, não conseguiu conter a inflação, ela continua subindo. O Banco Central Europeu sequer começou, eles estão em menos 0,5%, eles ainda estão em negativo, só pararam o programa de impressão deles. E agora o evento recente é que, em 1º de junho, agora há pouco, o Banco Central americano começou o quantitative tightening. Os programas dessa expansão monetária foram os quantitative easings. Vamos criar dinheiro. E depois o Banco Central falou, não, depois a gente tira esse dinheiro aqui e vai dar tudo certo e nós vamos ter um pouso fantástico e tudo bem. Nós somos técnicos encarregados dessa economia, confiem em nós. E era óbvio que ia acontecer. A mesma coisa que aconteceu em 2018. Conforme o balanço dos bancos centrais foi encolhendo, inclusive, vamos botar de novo aqui. Você vê em 2018 o balanço do Banco Central começa a encolher, mercados capotam e eles têm que voltar a expandir. A diferença é que agora, em relação a 2018, o mundo está muito mais endividado. Você tem, obviamente, cadeias logísticas muito mais travadas e tudo mais, mas você tem uma inflação muito maior. E agora, o mundo como um todo suporta uma taxa de juros muito menor. Então, parabéns. Chegamos ao ponto das consequências desse almoço grátis. Agora, essa taxa de juros está subindo, o Banco Central americano está tirando liquidez do mercado, nem começou, ele só está esquentando ainda. Ele nem entrou no programa 100%, eles vão fazer 2-3 meses de aquecimento. O Banco Central Europeu sequer subiu os juros ou começou a fazer os quantitative tightenings. E nessa situação já, os mercados já quebraram. Já não aguentam mais. Os últimos, desde 2008, os últimos 15 anos, foram dominados por essa dinâmica monetária na economia.
E agora chegou a conta. Por isso que está tudo caindo. Não é um problema disso ou daquilo, é um problema de liquidez derrubando tudo. E agora, bancos centrais e governos são confrontados com a seguinte escolha. Ou eu continuo subindo juros, o que desaba esses mercados, sobe a taxa de juros das dívidas soberanas e possivelmente quebra países, o que pode quebrar uma França, Itália, Portugal, Espanha, Grécia, vários desses países estão suscetíveis a defaults soberanos, como foi a crise que aconteceu na Europa depois de 2008, né, que você teve vários países que tiveram que reestruturar a dívida, foi uma desgraça para todo lado. Então hoje a gente continua subindo a taxa de juros para fazer isso, mas tenta conter a inflação, a gente fala, deu, não aguentamos mais, vamos voltar a baixar a taxa de juros, vamos voltar com os programas de impressão de dinheiro, vamos tentar sustentar esses caras, só que a inflação vai continuar roendo a 8, 10% aí. As duas escolhas são um inferno. Essa é a situação que 15 anos de irresponsabilidade total e a ideia de que o governo vai consertar, os bancos centrais vão consertar, é isso que essa mentalidade nos deu. Parabéns para quem defendeu isso o tempo todo. Existe uma terceira saída. Existe uma terceira saída, que é o massivo corte de gastos dos governos, reformas de liberdade econômica gigantescas e redução da intervenção do Estado na economia, o que ajuda a criar desenvolvimento econômico, o que ajuda a voltar a crescer a produtividade, o que libera dinheiro que estava indo para a dívida de estados, né, ao conter os déficits, que vai para ser investido privadamente. Só que aí é a dor de você ver uma completa ausência de uma discussão. Em nenhum ponto eu vi isso sendo discutido na Europa e nos Estados Unidos. Nem sequer passou pela cabeça deles. A solução é ou explode ou explode. Então, o que nós temos pela frente? Como eu falei num vídeo antes de eu sair para viagem aqui, que era o meu vídeo falando sobre estagflação e o Bitcoin numa crise e tudo mais, o que nós temos diante de nós é possivelmente uma década de estagflação. Uma década de desaceleração econômica, até porque é muito difícil você ter um aumento de produtividade em investimentos de fato produtivos num ambiente de gigantesca dívida. A gente já viu isso pré e pós 2008. O crescimento de produtividade da Europa como um todo caiu bastante, porque agora tem que carregar toda a dívida que foi criada pelos governos durante esse período. Então isso freia esse desenvolvimento de produtividade. E agora, nesse ambiente, nós temos o quê? Estagnação, inflação e toda a revolta popular que vem disso, que eu não vou nem entrar nesse vídeo, mas você já imagina que o pessoal vai ficar puto com isso. Então, assim, se você achou essa queda de hoje feia, calma, relaxa, vai ficar pior. Vai ficar pior enquanto bancos centrais não reverterem a sua política de apertar e voltarem a imprimir. Só que essa política de apertar hoje é o Banco Central americano a 0,75 e o Banco Central europeu a menos 0,5. Isso é considerado um aperto. O mercado quebrou nesse nível. É ridículo. E é um negócio que você olha e fala, faltou algum tipo de aviso? Faltou algum tipo de argumento ou do óbvio que ia acontecer? E o pior é que se você for ver o raciocínio do Banco Central Europeu, ao menos no papel, se a gente for... Não que eu confie cegamente naquilo que eles estão falando, mas vamos dar, assim, 20% de credibilidade do que está escrito ali. A ideia era, nós vamos tentar criar uma época de... Vamos facilitar as dívidas para dar tempo para os governos se reformarem e se restabilizarem. E aí deu lógico. Todos eles falaram, que reforma e estabilidade que você está pagando minha conta? Agora sim que eu vou meter o louco e me reeleger. Porque o povo já tá puto comigo aqui por causa dessa crise e tudo mais, agora eu preciso comprar voto. Você tá louco? Reforma. Isso é o que nós temos agora. Parabéns. Então, o processo tende a continuar agora, quedas tendem a continuar enquanto bancos centrais não reverterem. A questão é se eles vão reverter ou não, e ninguém realmente sabe isso. Nem eles, provavelmente. O que me leva ao Bitcoin. Mas o Bitcoin caiu, despencou, hoje morreu. Sim, morreu que nem todas as outras vezes, nós sabemos. Agora, por que a crise foi maior no Bitcoin? Por que a queda foi maior? Primeiro, porque é um mercado com menos liquidez, acontece. É um mercado com muito mais especuladores, acontece. Ele não está consolidado, não é uma moeda de amplo uso ainda tem muita gente especulando ali dentro, isso acontece. E teve outros dois eventos também, teve um suposto banco de cripto. E eu digo suposto porque eu não parei para analisar o projeto dos caras e tudo mais, mas você olha e fala, bicho, confio mais em porcaria nenhuma disso aí, que tinha 12 bilhões de dólares em Bitcoin em custódia,
que fechou saques. Falou, não consigo mais honrar os saques, ferrou. Isso assustou um monte de gente, claro. E fora isso, teve um problema técnico na Binance, que foi de baixa taxa de transação, causou um backlog de saques, eles tiveram que suspender saques na rede do Bitcoin por um tempo. E aí o que todo mundo viu, né, nesse momento de perfeita calma e sensatez, todo mundo tava num relaxamento, assim, monástico. Né? Nesse momento, assim, que todo mundo tava pensando de maneira racional, todo mundo olhou e falou, não, é só... Não, um monte de gente surtou e causou... um aumento, causou uma exacerbação da queda aí. E por isso o Bitcoin teve uma queda mais violenta. Todas as outras shitcoins tiveram uma queda ainda muito mais violenta, porque é o tradicional disso acontecer. E aí um monte de gente falou, então o Bitcoin morreu, nunca teve valor, essa porcaria aí sempre foi uma bolha e tudo mais. Se você entendeu a primeira parte do vídeo, você vai entender por que o Bitcoin existe. A primeira parte do vídeo é te explicando, olha, bancos centrais foram tremendamente irresponsáveis, eles financiaram uma festa sem precedentes, políticos usaram essa situação para expandir dívida, comprar votos e criar um monte de programas irresponsáveis e fazer nenhuma reforma. E agora, quando chegou numa situação de crise, ninguém está sequer discutindo a possibilidade de fazer reformas. Ou de cortar gastos e tudo mais. Sequer está na mesa. Nem ocorreu. E eu acho que vários de vocês sequer notaram essa ausência, porque é muito difícil você notar a ausência de uma discussão quando tem alguma coisa explodindo na sua frente. Então, assim, se você entende que bancos centrais continuarão a ser irresponsáveis, políticos continuarão a ser irresponsáveis, e essa maluquice só vai continuar em direções ainda mais bizarras do que a gente consegue imaginar, você entende por que o Bitcoin existe. Porque para você dizer assim, o Bitcoin morreu e não tem função, você teria que me dizer, não, governos vão olhar essa crise, vão olhar essa situação e eu vou falar, aprendemos uma lição. Finalmente nós entendemos. Tem que não gastar muito, tem que ser responsável. Inclusive, a gente tem que ter um superávit que vamos cortar gasto. Não adianta subir imposto, não. Não adianta subir. Vamos ter que cortar gasto, criar um superávit, reduzir essa dívida e fazer liberdades de reformas de liberdade econômica para ajudar a desenvolver isso e tudo mais. E nós temos que conter os bancos centrais e eles têm que ter taxas de juros responsáveis. Você teria que fazer esse argumento para mim, seriamente, e que isso seria a tendência dos principais países da Europa e dos Estados Unidos e do Canadá e do Japão. Você teria que fazer essa tese pra mim pra dizer assim, e por isso o Bitcoin morreu. Porque o Bitcoin ia dizer assim, governos serão irresponsáveis sim, bancos centrais vão imprimir sim, e eles vão te ferrar sim. E você vai ter uma inflação na sua cabeça sim. Então assim, o Bitcoin teve uma perda hoje. Teve. Vai ter dias que vai ter porradas gigantescas, faz parte. Quem tá nisso faz tempo entende isso. Agora, quem entende o Bitcoin não só tecnicamente, mas por que ele existe, contra o que ele está lutando, entende o valor disso. Outras lições a serem aprendidas, obviamente, exchange não é carteira, né? Se você não tem o controle das suas chaves, você não tem o controle dos seus bitcoins, então tenha muita dúvida dessas empresas aí que estão fornecendo coisas malucas aí, e não use exchange como carteira. Se não está na sua mão, não é o seu dinheiro. Se você pretende comprar bitcoins e segurar com você, compra eles, saca e deixa na sua mão. Deixa no exchange se você for um trader. Se você, eu vou ficar treinando, eu vou ficar operando isso aqui, e aí se você está operando também, tanto faz o mercado, você é um operador. E claro, se você quiser comprar bitcoin aqui no Brasil, use a Bitpreço. Muita gente pode olhar agora, tem essa puta queda aqui, será a hora para entrar. Rafael, você tá dizendo que é para eu comprar agora? Cara, não tô dizendo que é para você comprar o que para você vender. Eu tô dizendo que é para você estudar, para você entender o que tá acontecendo, para você se acalmar e pensar que nem gente e tomar decisões racionais e embasadas em lógica, ok? Faça isso. E se você quiser comprar, vá lá na Bitpreço. A Bitpreço é basicamente uma decolar de exchanges. Ela acessa todas as exchanges, ela acessa vários vendedores de pessoa física, né, os P2Ps, e com isso ela consegue te dar a melhor liquidez do mercado. Se você for fazer uma compra de um porte maior, ela te dá o melhor preço possível, né, porque você vai começar a limpar o livro. Especialmente em momentos de menor liquidez do mercado, que são momentos como esse agora, você pode acabar tomando uma tungada na hora de comprar um negócio lá. A Bitpreço vai te oferecer, por definição, o melhor preço do mercado. Agora, outras considerações. Para onde que a gente vai a partir daqui? Como eu falei, depende basicamente de aonde o Banco Central Europeu e americano vão correr. Vão falar, deu, tremi a mão aqui, tô de volta, cancela esse troço. O Banco Central japonês tem alguma influência nesse processo? Pode ser. Mas eles estão presos numa outra dinâmica, que é eles estão tentando fazer o controle da taxa de juros e pode ser que eles tenham perdido esse controle
E para controlar isso, eles têm que desvalorizar o iene pesadamente, mas isso aí talvez seja motivo para outro vídeo técnico e tudo mais, porque é uma dinâmica totalmente diferente. E o Japão é um troço único. Tem uma piada entre economistas que existem 4 tipos de economia, né? Desenvolvidas, em desenvolvimento, Argentina e Japão. Então, entender esse negócio do Japão é um negócio completamente outra história, que não cabe nesse vídeo aqui, mas depende desses bancos centrais. E agora, o que você vai ver é governos surtando conforme os juros de dívida deles sobem. Os juros de dívida na Europa estão subindo bem interessante aí e vão continuar. Você tem um movimento vertical que não é uma coisa comum de você ver nesses tipos de mercados. E em algum ponto você vai preocupar os caras, e aí eu tenho uma confiança absoluta que esses políticos vão, como sempre, surtar e fazer merda. Eles sempre fazem a mesma coisa, surtam e fazem uma coisa completamente nonsense. Vai ter algumas ilhas de sanidade? Vai. Sempre vai ter alguns países que vão fazer a coisa certa, que vão fazer a coisa razoável. Sempre vão ter países que estão com menos dívida, que têm uma liberdade econômica maior, que têm uma chance de retomada maior. E são essas ilhas de liberdade onde a gente vai conseguir ver o desenvolvimento forte na próxima década, enquanto, convenhamos, o grosso do mundo provavelmente vai ficar preso nessa estagflação. E se você quiser saber quem são essas ilhas, boa parte do que a gente faz na SET é isso. A SET é uma empresa que eu tenho de internacionalização. Se você quiser sair do Brasil e fisicamente ou levar o seu dinheiro, a sua empresa, alguma coisa para o exterior, para outras jurisdições, para outros países, nós te damos a consultoria de para onde você pode ir, o que você pode fazer, aonde você pode investir e os contatos de onde você pode fazer isso. E o nosso trabalho, em boa parte, é monitorar quem são os países razoáveis, quem são os países inteligentes e responsáveis para onde você pode ir e escapar desse turbilhão aí, ou pelo menos tomar uma porrada menor. Então, se você tá interessado em saber mais sobre isso, acompanha a SET, né? O link vai estar aqui na descrição, você pode mandar um e-mail pra gente com dúvidas também. E a gente tá agora com um podcast, que é o Contra o Vento, que a gente tá entrevistando pessoas que foram para países mais livres. Muitas vezes que vocês nunca ouviram falar, ou que não imaginaram, então pode ser interessante para vocês também. O link vai estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Vamos ver quanto mais aumenta essa conta do almoço grátis. E talvez, quem sabe um dia fazer um vídeo especulando sobre resultados disso, no impacto disso na eleição, no mandato próximo agora. Acho que talvez seja interessante isso, não sei, me digam nos comentários. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.